onde ela inclui os juros e todas as formas de renda, né? Então, para ser fiel a ela, né, acho que vale a pena citar, né? De nosso ponto de vista, a divisão que importa fazer entre esses duas formas de rendimento que ela está citando, que coloca de um lado as categorias que derivam do processo de produção em si e que tem sua magnitude determinada pela forma de sua condução, e de outro, as categorias que derivam da mera propriedade e que tem sua magnitude determinada por variáveis que são, na maior parte dos casos, externas a este processo. No primeiro caso, temos o salário lucro sobre lucro. No segundo, o juro e todas as categorias de renda, né? Então, como é que isso, né, como é que a partir dessas colocações a gente pode pensar a produção de espaço? Então, partindo, né, da hipótese aventada por Lefebvre de que o capitalismo só se manteve, né, expandindo-se ao espaço inteiro, né, e que a professora Ana Fani, em suas obras, vem tratando que este momento, né, trata-se, né, de uma produção do espaço hegemonizada pelo capital financeiro e não mais sobre a lógica industrial, né? Isso nos coloca a pensar o papel do espaço nesse momento de crise, né, no qual o processo de valorização está colocado em xeque, né? Então, recorrendo ao Lefebvre no Espaço e Política, né, no livro Espaço e Política, ele aponta esse papel estratégico em duas dimensões, né, que se articulam. Ele diz que a produção do espaço engloba um setor, que é o imobiliário, cuja composição orgânica do capital ainda permitiria pensar num processo de valorização real maior do que os outros setores, né? Então, nesse sentido, pensar um processo de valorização propriamente dito. Por outro lado, né, ele vai também, embora não desenvolva nesse momento, mas ele vai dizer que a produção do espaço também comporta, né, a possibilidade de, através do espaço, dinheiro se fazer dinheiro, né? Então, ele aponta para a especulação e para a renda, para essas duas dimensões, né? Citando ele, então, nessa obra. No entanto, este setor privilegiado tem, talvez, uma função essencial. A luta contra... Desculpe. A luta contra a tendência à baixa de lucro médio. A construção privada ou pública proporcionou e ainda proporciona lucros superiores à média. A especulação não entra nesse cálculo, mas superpõe-se a ele. Nela e por ela, através de uma mediação, o espaço, o dinheiro produz dinheiro, né? Então, acho que a gente pode pensar, né, essa importância da produção do espaço nessa dupla dimensão, na perspectiva da valorização pelo setor que comporta e na perspectiva da especulação da produção de renda. Então, por que estou pensando isso? Por conta da propriedade, né? E aí da propriedade, não só a propriedade física, né, mas de todos os títulos que envolvem a propriedade e do qual as pessoas são proprietários, de títulos de letras de câmbio imobiliário, de letras hipotecárias, de cotas dos fundos de investimento imobiliário, são propriedades que geram renda, não valorização, que, é claro, em algum momento tem um vínculo ativo, né? Mas esse vínculo muitas vezes bem abstrato. Por exemplo, eu tive estudando os fundos, parte dos fundos que hoje são administrados pelo aquele banco BTG Pactual. E entre eles, quase 10% não tem ativo imobiliário. Eles são fundos de investimento imobiliário
cujo rendimento advém da compra de títulos, de certificados de recebíveis imobiliários, portanto, de papéis. Esses recebíveis têm um lastro no ativo, mas o lastro não é do fundo, né? Então já é uma derivação. Bom, a propriedade da terra não é em si capital, né? Mas o título da propriedade, né, permite ao seu detentor que ele absorva parte da riqueza social produzida, né? Essa que é a questão. De forma que o capital inicialmente imobilizado na propriedade possa, em algum momento, iniciar ou entrar no circuito geral dessa valorização, tá? Permitindo ainda ganhos atuais e futuros, né, derivados do monopólio. A propriedade é um patrimônio capaz de garantir empréstimos e crédito. Ela se insere naquilo que o Harvey vai chamar do capital fictício, no trabalho futuro, porque o ganho dela está sempre relacionado à perspectiva do trabalho futuro, né? Diz o Harvey, o comprador, no livro Limites do Capital, o comprador adquire um direito sobre ganhos futuros previstos, um direito sobre os frutos do trabalho. Em poucas palavras, o direito à terra se converte em uma forma de capital fictício, né? Porque não é a terra em si que produz o valor ou a renda, mas é a sua relação na circulação geral do capital, né? A professora Ana Fani, buscando pensar essa questão da renda e a produção do espaço, né, faz uma análise a partir da renda da terra do Marx e supera essa discussão da renda no campo da geografia urbana, trazendo, né, o tema para a valorização do espaço, né? Ela diz que ela parte do pressuposto de que o espaço é condição, produto e meio, né? E que a generalização da produção do espaço como mercadoria aponta para a generalização da produção do valor. Neste sentido, o que o proprietário de um fragmento ganha não diz respeito só ao valor daquele fragmento, né? Mas está relacionado ao conjunto geral de valorização da cidade, né? Então, vamos lá, né? Segundo a professora, né? Mais do que renda, trata-se mesmo de um processo de valorização do espaço, tá? Então, isso significa para ela que a propriedade do solo urbano como um monopólio permite não só a realização do valor de um fragmento, mas também a apropriação do conjunto do trabalho que se sintetiza na produção da cidade, proveniente do capital fixo incorporado no seu espaço físico em sua totalidade, como um movimento intrínseco à sua produção histórica, né? Bom, eu penso que esses aspectos, tratados de uma forma mais genérica, mas acho que possível de debatermos, nos revelam, né, o quanto, no momento atual, né, é perversa a produção do espaço e o seu negativo, que é a segregação. Porque, de um lado, essa produção hoje é o lastro não só de um processo de valorização, mas um lastro de um processo de financiarização, né? Então, a cidade passa a ser um lastro do processo de financiarização. E apropriar-se, né, do espaço, poder usar o espaço com o seu corpo, com seus desejos, com seus limites, implica cada vez mais em ter que pagar por ele. Mesmo se a gente pensar na dimensão mais básica de acesso à cidade, que é a moradia, né, a mediação da propriedade privada se impõe. Como hoje, né, a propriedade tem um papel fundamental nessa economia financiarizada, isso torna cada vez mais difícil o acesso ao espaço por uma população de menor renda, né? Então, apesar de, por exemplo, no caso do Brasil, nós termos tido nos últimos anos
leis, normas, né, que procuram garantir, ou pelo menos tentam, né, garantir de alguma maneira, né, a presença, por exemplo, das favelas nas cidades, né, com as leis, com outros instrumentos urbanísticos, né. Mas o que a gente vê, por exemplo, em São Paulo, é o nível a quantidade de ocupações aumentando exatamente porque as pessoas não conseguem mais pagar os aluguéis sequer nas favelas, né, tendo em vista esse processo. Muito bem, pensando, acho que numa questão, não sei se foi o professor Oriol, o professor Zé Alberto, que colocou, bom, como é que esse processo geral, né, se vai para a cidade, né? Primeiro, acho que é preciso pensar que para que essa relação do imobiliário com o financeiro, através daqueles instrumentos que a própria Beatriz mostrou, diferentes tipos de instrumentos, né, ela não se realiza sem a abertura, sem a desregulamentação dos estados nacionais, né? Então, o neoliberalismo e toda a desregulamentação foi extremamente necessária, né, para que esse vínculo próprio do imobiliário com o financeiro pudesse se realizar, né? E no caso do Brasil, isso vem fundamentalmente a partir de meados dos anos 90, né, pela criação inclusive de diferentes instrumentos. Essa desregulamentação, não só da questão com o setor imobiliário, né, ela é tão significativa que num texto de 2013 do Chenet, ele fala que hoje os estados nacionais têm poucos instrumentos ou quase nenhum para enfrentar sozinho a crise, né? E, portanto, se na década de 30, né, com a crise de 29, né, o recurso à saída da crise foi pelo Estado, né, pela adoção de medidas keynesianas, né, o pensamento, toda uma política fiscal, creditícia, de expansão, de urbanização. Hoje, essa possibilidade não está dada, pelo menos até o momento. Ele não consegue vislumbrar a saída dessa crise pelo Estado como no período anterior. E lembrando também que o professor Milton Santos, no livro Por uma Outra Globalização, ele já sinalizava, né, para o poder do dinheiro sobre o território e por quanto isso retirava o papel do Estado na condução de políticas de desenvolvimento que pudessem, de fato, trazer autonomia e algum desenvolvimento social, tá? Esse desmonte do Estado Nacional, aqui no Brasil é muito claro, trouxe, né, no nosso caso, um processo de desnacionalização da indústria, né, de fechamento mesmo da indústria, de mudança, né, de peso econômico, vamos dizer assim, na relação entre o agronegócio e a indústria dentro do país, e aprofundou em demasia a crise urbana, né? E isso rebate no plano local, no plano da cidade, né, que essa crise se revela, né? E ela se revela como luta pelo espaço. E desde 2013 para cá, a gente tem visto isso muito nas ruas, né? As pessoas com reivindicações de diferentes tipos, mas de alguma maneira buscando melhores condições de moradia, de transporte, de acessibilidade, de direitos, etc. Tá? No plano local, que nós vamos conseguir perceber a relação maior entre essa produção financeirizada, essa economia financeirizada e as mudanças. Então, vamos pensar assim, historicamente, né? O pós-guerra, como o professor Ricardo Antunes falou, do Fordismo, a gente pode pensar no planejamento modernista ou na concepção modernista de cidade como relacionada àquele modo do capitalismo se desenvolver, o Fordismo, né? A cidade era pensada como uma totalidade, o operário era um sujeito desse processo, ele era considerado um sujeito desse processo. Aqui no Brasil, veja que eu estou falando um sujeito, eu não estou dizendo que ele era um sujeito principal, mas ele era um sujeito, né? A era Vargas aqui no Brasil aponta muito isso, né? O operário era um sujeito de um processo de desenvolvimento.
E quando a gente olha os esboços desses planos, né, lógico, tinha lá a perspectiva da racionalidade, da funcionalidade, o zoneamento, a separação dos tempos e espaços da vida, né, sinalizando para a criação de cidades extremamente fragmentadas, etc. Mas tinha ali, pelo menos em concepção, o operário como parte dessa cidade, que era fundamentalmente uma cidade produzida a partir das necessidades da indústria, né? Fosse ela uma cidade industrial ou não necessariamente industrial, né? E hoje, né, aquela mudança que o professor Ricardo Antunes falou da morfologia do trabalho, a gente também consegue perceber nas concepções hegemônicas de planejamento, né? Em que sentido? Você quase não vê uma concepção de totalidade de cidade, né? O que se vê, né, é uma perspectiva ou concepções de fragmentos, né, que tem por finalidade, sobretudo, atrair maiores investimentos para aquele fragmento, criar uma nova centralidade ou reforçar uma centralidade já produzida, mas não tem, por exemplo, essa perspectiva mais geral de uma cidade funcionando na sua totalidade e, sobretudo, incluindo, né, aquele sujeito que é o trabalhador. Né, ele hegemonicamente nessa perspectiva não está colocado. E acho que aqui no Rio isso é bem perceptível, né, a partir do plano diretor de 95, quando se coloca que o ideal, o objetivo maior da cidade é tornar a cidade competitiva no mercado mundial, né, essa